A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 36 ao 39, que a Santa Palavra diz assim: Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa passagem, irmãos, é quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal e Deus mandou fogo do céu. Elias foi um profeta do reino do norte de Israel, antes de 900 anos antes de Cristo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele fez algo que a maioria de nós não faz. Elias orou com fervor. Elias era humano como nós, como eu e você, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas havia algo que o diferenciava. Elias era um homem de oração. Eu e você estamos sendo um homem ou uma mulher de oração? Sendo assim, mesmo com todas as suas imperfeições, Elias sempre apresentava fervorosamente a sua causa diante dele. Irmão, irmã, a sua súplica se adequar com a vontade de Deus, que é soberana. Deus moverá céus e terras para te atender. O Senhor tem prazer em te ouvir, em ouvir os seus filhos, mas você tem que reconhecer que é filho. Quando você se empenha em pedir algo a Deus, que tem que reconhecer que verdadeiramente o Senhor é muito sábio, é muito bom, mas lembrar que tem que amar e obedecer a Deus, pois Ele é o meu Pai. Lembrar que não recebe nada além daquilo que realmente será em benefício para você e para os nossos queridos, e principalmente para a glória dele. Lá em Tiago 1,17 diz: Toda e boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. A sua compreensão daquilo que é bom ou mal para você frequentemente está muito além da visão pecaminosa. Realidade é esta que somente Deus consegue ver. Em Isaías 55, 8, 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O inimigo deseja que você desista de clamar ao Todo-Poderoso. Quando falo de fazer uma oração com fervor, porque somos fracos, somos limitados, inseguros, logo começamos a imaginar que a demora de uma resposta significa um não. Aí você se acomoda, aprende a conviver com aquilo que te traz angústia ou descontento. Irmão, o Senhor deseja que leve a Ele absolutamente todos os seus problemas, independente se você é culpado ou não pela situação que você se encontra. Efésios 6,18 diz: Orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O inimigo, por sua vez, se deleita quando você desiste de orar sobre um assunto, pois é no silêncio que ele encontra um terreno fértil para nos distanciar ainda mais de Deus. Mateus 26, 41 diz: Vigiais e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Você deve entender que a oração envolve um lado em um ser carente e fraco, mas do outro lado, um ser onipotente e onisciente. Em Salmos 102, 19 e 20 diz: pois olhou do alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados à morte. É lindo e verdadeiro esses salmos, mas quando ocorre um atraso no seu pedido, você deve procurar uma explicação que se enquadre nessa realidade. A razão pela qual Deus muitas vezes demora em dar aquilo que pede é porque aquilo que pede, se for dado da forma que quer e no tempo que deseja, o resultado pode ser não causar as bênçãos esperadas. Isso é verdade, mesmo quando está pedindo por algo dentro do plano de Deus. Por isso que precisa ser persistente e fervoroso na oração. É porque desse jeito, você demonstra que não tem nenhuma outra fonte de socorro, a não ser o Pai. A persistência mostra a sua confiança e esperança em Deus, quando não desanima nas suas orações. Enquanto existir a possibilidade de receber uma resposta positiva, deve persistir no pedido. Mas ciente do que for dado, cumprirá o perfeito propósito de Deus. Davi demonstrou muito bem esse princípio quando persistiu em orar pela cura do seu filho, mesmo tendo sido profetizado que aquela criança morreria. Os seus servos não entendiam tanta persistência, mas o rei explicou: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadece de mim e a criança pode viver? Está lá em 2 Samuel 12, 22. Eu também poderia mencionar a Ana e o menino Samuel, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 28. E tem muitos exemplos dos servos de Deus que agradaram ao Senhor porque foram persistentes na oração. Alguns deles receberam exatamente o que pediram, outros não. E ainda outros algo diferente, mais satisfatório. Mas todos eles receberam a aprovação de Deus pela atitude de perseverar em confiança em suas orações. Irmão, irmã, nunca desanime da oração. Clame, confiando que o Senhor sempre lhe responderá com a melhor solução possível. Tudo aquilo que você precisa. Ainda que muitas vezes não receba a resposta das suas orações no tempo que gostaria. A realidade, a certeza que tenho é que o Senhor sempre responde aos clamores do filho obediente. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. A minha glória, riqueza, honra é aquele que levanta a minha cabeça. Irmão, irmã, com a sua voz, clame, grite, invoca ao Senhor. Ele do seu santo monte, da sua santidade, vai te responder. Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente quero agradecer pelo meu acordar, pelo seu cuidado com o seu servo nas horas das minhas angústias e necessidades, pelo alimento da minha casa e da casa dos meus filhos, que nunca venha faltar a casa deles e daqueles que ouvem esta mensagem. Hoje quero pedir força para persistir nas nossas orações e clamores de necessidade, que nada venha impedir os meus clamores pelas madrugadas. A sua palavra diz que acontece com todo aquele que são da fé. Participaremos da mesma bênção que Abraão, que ele, sendo homem da fé, recebeu. Pai, aumenta a minha fé, aumenta a fé do irmão que ouve esta mensagem, nos ensine a ser humilde de coração, livra-nos das angústias, aumente a nossa fé, a nossa confiança e esperança, nos dá a persistência de Davi e o fervor de Elias em nossos clamores, mesmo através de choros e gemidos. Te peço, Pai, venha falar através dessa mensagem àqueles que estão perdendo a esperança em suas causas, nas suas lutas financeiras, na família, em portas de trabalhos, que façamos tudo sob a sua vontade e a vontade da sua palavra. Socorre, Pai, dá depressa aos que te clamam. Jesus Cristo, bem seis que é o único que pode salvar os perdidos, curar os doentes, restaurar os caídos, restituir os derrotados. Pai, agradeço por mais um dia poder estudar e falar da sua palavra.
Me capacita cada vez mais, Pai. Palavra que é verdadeira, é verdade, é a palavra que é a profecia, a verdadeira profecia que está de Gênesis a Apocalipse. Continua falando com seus servos através dessa simples mensagem, Pai. Pai, eu agradeço, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém.